Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, amém. Tá quente hoje, irmãos? Aqui em cima tá um pouquinho. Aí como tá esse calor, gostaria até de já estar fazendo uma merchan. Na semana que vem teremos batismo. Batismo no verão dizem que é a melhor coisa. Você tem duas oportunidades no mesmo dia, de nascer de novo e tomar um banho. Irmãos, para quem não me conhece, eu estou vendo que tem muito visitante aqui nessa noite. Tá? Eu me chamo Wallace Pimentel, tá? Faço parte aqui da Primeira Igreja Batista em Jardim Bom Pastor. E sou servo de Cristo e vivo para a glória dele, em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite nós vamos estar dando início a uma série de mensagens que o pastor Cláudio Santana propôs para o mês de dezembro. Por falar no pastor, ele não compareceu nessa noite porque ele está ministrando a palavra de Deus na Igreja Batista, se eu não me engano, em Parque Floresta, uma comemoração da igreja, um aniversário. E ele deixa o abraço dele aqui, tá? Para quem nos visita, nosso pastor Cláudio Santana. Fica o abraço dele aqui para cada um de vocês nessa noite. Estou vendo muitos rostos aqui diferentes. Amós, que está ali. Deus abençoe, Amós. Deus abençoe, seja bem-vindo, você e sua família, tá? Diegão aqui também, família abençoada. Vocês são muito bem-vindos nessa casa, meus irmãos. Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias lá no livro de Neemias. Logo no capítulo 1. Quem veio de manhã já pegou essa mensagem, parte dela. Neemias capítulo 1. Tinha na minha Bíblia aqui quando eu estava estudando, irmãos. Agora eu já não estou encontrando. Neemias 1. Encontrado. E como eu vinha falando, nesse mês de dezembro, o pastor propôs uma série de mensagens chamada O Melhor Final de Ano da Minha Vida. E dentro dessa proposta de o melhor final de ano da minha vida, diversos temas serão trabalhados a respeito de rompimento do ano, a respeito de esperança para um próximo ano que está por vir. Então trabalharemos durante o mês inteiro de dezembro sobre o melhor final de ano da minha vida. Então lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 1 até o 3 apenas. Eu vou ler o 1, a igreja lê o 2, eu fecho com o 3. Amém? Se coloque de pé com a sua palavra. Você que não puder também, fique à vontade, sentado. A palavra do Senhor diz assim: As palavras de Neemias, o filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio... Suzã, agora é o 2. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vamos orar mais uma vez diante da palavra do Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que nesse momento o Senhor possa habitar, Pai, em nosso meio, que o Senhor possa nos usar, Pai,
com total liberdade. Pai, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas, que não sejam as minhas intenções, mas as tuas. Pai, fico completamente à tua disposição, Senhor. Me usa conforme o teu querer. Pai, não aquilo que queremos ou necessitamos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Que a gente ouça, aquilo que o Senhor quer que a gente reflita. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Livro de Neemias. O que estava acontecendo aqui, irmãos, nesse livro de Neemias? Foi o seguinte: existe um homem, esse homem chamado Neemias, ele era um copeiro, tinha a função de copeiro no palácio do rei. Ele tinha essa função de servir o rei todo quanto é tipo de bebida. Então, era um cargo de confiança, porque o copeiro de um rei, ele também provava de tudo aquilo que era servido a um rei. Não era qualquer pessoa que um rei colocaria para que servisse a ele qualquer tipo de bebida, água, vinho, o que fosse. Então Neemias, ele ocupava um cargo de confiança em um palácio. E aí na sequência, o texto vem nos dizer que num determinado mês de Quisleu, no 20º ano, quando estava no palácio de Suzã, quando ele fala aqui no mês de Quisleu, quem estava aqui pela manhã? Quisleu. O pastor comentou aqui quando era o que representa o mês de Quisleu no calendário gregoriano, né? Porque isso aqui é o calendário hebraico, calendário judaico. Qual é o mês? Novembro, dezembro. Então aqui a gente está falando de um final de ano, nosso ponto de vista. A gente está falando aqui de um final de ano. A gente está falando do melhor final de ano da minha vida, né? Que é a proposta da série de mensagens. Mas o que acontece aqui no final de ano de Neemias é o seguinte: no capítulo 2, ele fala que veio Anani, um de seus irmãos, e Anani fala para ele a respeito dos judeus que haviam escapado do exílio. Mas que exílio é esse, Wallace? Aqui a gente está falando que o povo de Israel passou aproximadamente 70 anos preso, 70 anos aprisionados, sendo escravizados pelos babilônicos. E aqui a gente está falando de um período onde o povo ele foi liberto. Só que o que aconteceu? Anani chega no final de ano para dar uma notícia para Neemias. Em pleno final de ano, aqui a gente está falando de melhor final de ano da minha vida. Só que a notícia que Neemias recebe nesse final de ano é uma notícia triste. Ele recebe a notícia de que a cidade da onde ele habita, porque Neemias nesse momento ele está na província de Suzã, ele não está em Jerusalém. Então ele recebe a notícia de que a cidade, a Belfor Roxo dele, para quem é de Belfor Roxo, a cidade dele estava completamente destruída. Os portões estavam destruídos, os muros estavam derrubados. Então, aquela notícia mexeu com Neemias. Mexeu com ele, porque no decorrer do texto... Muito obrigado, meu irmão. Vou tirar aqui. Aquela notícia mexeu com ele, porque no decorrer do texto a gente vê que Neemias ele fica abatido por essa mensagem. Eu tenho certeza que qualquer um de nós ficaríamos com um pesar na consciência a respeito de receber uma notícia não tão boa dos nossos familiares. Então Neemias ele se abateu, e esse é o contexto aqui do primeiro capítulo. Não só Neemias foi um grande reformador de Israel, mas assim como Zorobabel, Esdras também passa pelo mesmo processo de reforma aqui durante o mesmo período. E o que eu quero dizer a respeito desse texto? O que Deus quer nos dizer? O que a palavra está nos dizendo? Que quando Neemias ele recebe essa notícia, ele fica triste, ele se abate, Só que aqui tem que estar com a Bíblia aberta aqui ainda. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Vamos continuar lendo a palavra de Deus? Então vamos lá. A gente leu até o 3, vamos para o 4. Olha o que aconteceu quando ele recebeu essa notícia. O 4, pode ler, igreja.
É isso. Então aqui no 4 a gente vê que quando ele recebeu, ele só sentou e chorou. Talvez o teu ano, o meu ano, até agora foi só o que? É só notícia para você sentar e chorar. A gente já está a gente está no mês de dezembro, a gente já está no último mês do ano. A gente está tentando falar de um final de ano com alegria, um final de ano de esperança. Mas aqui a gente está vendo um final de ano onde foi uma derrota total. Talvez você veio para cá já sem esperança nenhuma para os próximos anos ou para esse ano mesmo. Porque você recebeu notícias ruins. Talvez você recebeu a notícia de uma demissão, ou de algum parente que está enfermo, ou de alguma enfermidade gravíssima que acometeu a sua família. E isso fez você sentar e chorar e se lamentar, porque é um comportamento natural humano. Isso abalou as emoções desse servo do Senhor. Só que Neemias tem um diferencial que a gente acabou de ler, porque ele se assentou e chorou. No capítulo 4, o que ele fez, irmãos? Vamos ler de novo. E sucedeu aconteceu o seguinte: assim que ele recebeu essa notícia, ele já foi correr para Deus. O que temos feito quando a gente recebe notícias ruins? O que a gente faz quando a gente recebe notícias que tiram a nossa base, que tiram toda aquela nossa perspectiva? Neemias, ele correu direto para o Senhor. A palavra de Deus diz que Neemias foi entrar em jejum. Neemias, ele recebeu essa notícia, ele foi orar. Às vezes acontece coisa comigo e com você, a primeira coisa que você vai procurar é quem? Quem é a primeira pessoa que nós vamos procurar quando somos acometidos por qualquer dificuldade? Aqui está um grande diferencial de Neemias, que faz dele um herói. É quando ele recebe essa notícia grave, ele corre para aquele que pode resolver o problema, que é Deus. E dando prosseguimento, nós vamos falar sobre recomeçar, sobre um recomeço. Toda vez que a gente recebe uma notícia ruim, toda vez que a gente vê que aconteceu algo que fugiu do nosso controle, e a nossa reação é correr para o Senhor, e o Senhor nos enchendo de esperança, nós precisamos recomeçar. E aí eu pergunto para você nessa noite: o que falta para você recomeçar? O que falta para mim e para você fazer um novo cálculo da rota a respeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor? O que falta para mim e para você fazer uma análise completa de tudo que está acontecendo, correr para o Senhor, colocar diante dele todas as situações que estamos enfrentando e recomeçar? Essa foi uma das posturas que Neemias teve, porque quando ele recebe essa notícia, Neemias, ele passa um período aqui, logo no capítulo 2, a gente vê que ele começa a falar assim, isso sucedeu no mês de Nissan. Nissan, eu não me recordo de cabeça, mas é algo entre abril e maio, depois os irmãos pesquisem, mas é algo já um pouco mais distante ali de dezembro. Então, alguns meses depois, Neemias, ele foi colocado, ele estava na presença do rei, e aí Neemias não aguentou, irmãos. Ele estava lá servindo o rei, com um semblante abatido, e aí o rei olha para ele e pergunta: por que você está sentindo isso aí? Eu estou fazendo essa narrativa aqui, irmãos, mas vocês podem conferir na Bíblia, tá? Estou falando a respeito do capítulo 2, só para a gente ganhar um tempo. Mas o Neemias, ele se coloca diante do rei, e o rei Artaxerxes, ele percebe o semblante de Neemias. E ele recebeu essa notícia já havia meses, e o semblante dele ainda estava abatido, era perceptível, e o rei viu. E o rei disse que esse semblante dele nada mais era do que uma aflição do coração, era algo emocional. E o que é interessante aqui?
que o rei só percebeu que Neemias estava com o semblante caído porque aquilo não era o normal na vida dele. Porque se o normal na vida de Neemias fosse ele andar abatido, cabisbaixo, desesperançoso, o rei acharia que era normal. É mais um dia Neemias me servindo, ele está sempre assim com essa mesma cara dele para baixo, está sempre abatido, está sempre olhando para baixo, para o chão, linguagem corporal caída, né? O Neemias vai lá, bom dia rei, o senhor quer um vinho? Então a gente percebe que para o rei perceber essa tristeza em Neemias é porque Neemias era um cara para frente, era uma pessoa assim completamente enérgica, era uma pessoa presente, uma pessoa viva, uma pessoa que tem Deus. E o rei percebe essa diferença. E quando o rei percebe essa diferença, ele faz essa pergunta: o que está acontecendo? E aí Neemias aproveita para poder abrir o coração ao rei. Óbvio, ele já tinha orado ao Senhor, ele já tinha proposto no coração dele que ele iria iniciar um recomeço, ele iria iniciar uma reforma. Só que ninguém pode iniciar uma reforma, até pode, você até pode, mas a melhor maneira de você iniciar uma reforma ou de reconstruir algo é você consultando a Deus primeiro. Consultando a Deus. Aconteceu aquele problema, aquela aflição, consulta a Deus. Vai a Deus, que Deus te escuta, irmão. Deus, ele te escuta. Para quem não sabe como chegar a Deus, é simplesmente você se desligar de tudo que está acontecendo aqui, se retira. Pode ser no seu quarto, pode ser em qualquer lugar. Comece a falar. Comece a falar. Deus. Comece a falar: Deus, estou aqui, ó. Senhor, tá me ouvindo? Ó, tá acontecendo um monte de coisa aqui. Você tá vendo? E aí, o que eu faço? E agora? Senhor, me ajuda. Senhor, envia pessoas. Senhor, me orienta. Senhor, passa uma propaganda no YouTube que me desperte. Passa qualquer coisa, Senhor, se comunica comigo. Então, o interessante é que Neemias foi a Deus. E nós temos essa oportunidade de ir a Deus. Então, para recomeçarmos, nós precisamos nos alinhar com Deus primeiro. Amém até aqui? Amém? Eu estou pregando aqui nessa noite para os irmãos ou estou pregando para a internet? Pessoal da internet aí, ó. Amém, todo mundo? Estou brincando assim, irmão, sabe por quê? Porque vocês estão aqui, vocês são crentes, irmão. Eu estou falando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então recebe essa palavra com você, não para animar auditório, não para poder fazer barulho, mas recebe com convicção. Porque quando a palavra de Deus entra no teu coração, ela cria raízes. Ela cria raízes e aí você fica ali, ó, a semente da palavra de Deus está no seu coração. E ela sai, ela flui, ela cresce. Porque o coração do homem é terra fértil para a palavra de Deus. Ó, essa não estava anotada. Pega, essa eu não tinha pensado nessa, irmão. Vou até anotar depois. O coração do homem é terra fértil para a palavra de Deus. É terra fértil para a palavra de Deus. Então, prosseguindo aqui, a gente viu que Neemias, ele consultou o Senhor, ele foi até o rei e ele pediu autorização para que ele reconstruísse a cidade. E aquele rei, ele teve compaixão de Neemias, porque Neemias, ele estava com um semblante diferente. Neemias, ele já tinha orado e o rei achou graça aos olhos dele. Então o rei falou: olha, Neemias, você vai lá, reconstrói a cidade, que eu vou te fornecer todo o material, eu vou te fornecer toda a provisão. E Neemias segue. Neemias pega as autorizações, as cartas, e ele parte rumo a Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir os muros da cidade. E o que eu quero trazer até aqui, irmãos? O que a palavra de Deus tem para nos dizer até aquilo que a gente leu? Tem coisa na minha e na tua vida que está igual à cidade de Jerusalém nesse período, completamente destruída. Às vezes é a nossa área espiritual, às vezes é a tua vida financeira, às vezes é a tua saúde, mas sempre há alguma coisa necessitando de uma reconstrução. Se há coisas necessitando de uma reconstrução,
nós precisamos de imediato consultar o Senhor Jesus. Consultar a Deus. Senhor, não ignore essa área não, irmão. Não abandone essa área que tá destruída na sua vida, não. Às vezes são relacionamentos. Às vezes é o relacionamento com seus pais, com a sua família, está completamente destruído. Às vezes você já não está mais falando com o seu filho, com a sua filha. A situação dentro de casa já não está legal. Não vai levando isso o próximo ano, não. Não vai empurrando isso, uma hora vai resolver. Não vai resolver, irmão. Se a gente não pegar e não abraçar o recomeço, se a gente não levar isso até o Senhor e nos propor a reconstruir, a reformar, as coisas vão permanecer do jeito que estão. Ou até piorar. Ou piorar. E o que aconteceu? Quando Neemias parte para essa empreitada de reformar a cidade de Jerusalém, aqui no capítulo 2, pedi a igreja para estar lendo no 2, versículo 10. Acontece um negócio aqui diferente. No 2 e 10. Fala assim, ó. Isso é forte, irmão. Isso aqui é forte, essa palavra. Porque olha só, até aqui estava tudo tranquilo. Por quê? Até aqui era você decidindo pela reforma, amém? Até aqui era Neemias fazendo o quê? Senhor, está acontecendo isso, preciso de reforma, preciso de material, preciso disso, daquilo, vou lá no rei, aí consegue e tal, aí ele parte. Ele se propôs recomeçar, reconstruir algo, que era os muros de Jerusalém. Até aqui era só Neemias e Deus e Neemias e o rei ali participando e ajudando. O que aconteceu no capítulo 10? O que começa a acontecer aqui? Ele fala que quando Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, ouviu, afligiu-se muitíssimo. O que eu estou falando para você nessa noite? Que quando você decidir reconstruir, recomeçar algo na tua vida, você vai provocar uma reação no inferno. Você vai provocar uma reação no mundo espiritual, que ela vai gerar uma ação no mundo material. E o mundo material, ele é gerenciado, ele é governado pelas pessoas. E o mundo espiritual só vai, ele vai pegar aqui. Nessa noite eu tenho certeza que algumas pessoas vão decidir recomeçar, reconstruir, refazer. E assim que você tomar essa decisão, no mundo espiritual já vai ser enviado a você oposições, opositores. Foi o que aconteceu com Neemias. Quando você decide recomeçar, a oposição já se levanta. Ela ainda, na verdade, não se levantou, porque aqui fala que ele apenas se afligiu. O que eu estou querendo dizer nessa noite, irmão? Porque, como eu dei o exemplo aqui da família, se você resolveu no seu coração optar por uma reforma na tua família, para que não aconteçam mais brigas, mais desavenças, mais discussões, o que mais vai acontecer daqui para frente é briga, discussão, para que você sinta que não está funcionando, porque os opositores vão se levantar, porque você está se mexendo. Talvez as coisas até piorem, mas a diferença é que você não vai recomeçar sozinho. Dessa vez, você vai recomeçar de mãos dadas com Deus. Você vai recomeçar de mãos dadas com o Espírito Santo. Você não vai despreparado. Você não vai recomeçar sozinho. Porque aí, quando as oposições se levantam, elas caem. Elas não prevalecem. Aí as coisas podem piorar na sua casa. Quando você decidir recomeçar, podem piorar no seu trabalho. Você que agora, além de estar sem emprego, você também adquiriu dívidas. E as oposições, você sai daqui todo convicto, né, de uma reforma, de uma recuperação. E sabe o que vai começar a acontecer? Você decidiu no seu coração, poxa, eu vou fazer uma reforma financeira, porque já não está mais, já estou com muita dívida aqui. Sabe o que já vai começar na segunda? O banco te ligar, os opositores. Não que o banco necessariamente seja um opositor, mas é aquilo
que está te afrontando no momento. Aquilo ali vai se intensificar. E eu já estou te avisando de antemão para que você se sinta preparado. Preparado. Para quando essa oposição acontecer, você não se sentir sozinho. Porque você não está. Dessa vez você resolveu recomeçar conforme Neemias, consultando ao Senhor. Prosseguindo para o texto, irmãos, nós vamos ver aqui logo no versículo de número 12. E ele fala assim, ó, eu vou ler esse aqui. E eu me levantei à noite, o Neemias, eu e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém, e nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que ele montava. Destaque desse versículo. A palavra fala assim, ó, olha o destaque. Neemias, ele acabou de pegar cartas, ele estava indo para uma reforma, ele estava indo para um recomeço, para uma reconstrução. E qual é a ênfase do texto aqui? Que ele não havia contado nada ainda para alguém. Às vezes a reforma que você vai começar, aquilo que Deus vai começar a reconstruir na sua vida, você não precisa sair correndo aos quatro ventos, anunciando para o mundo inteiro que você vai começar uma reforma nessa área da tua vida. Você pegou, primeiro você guarda no seu coração, guarda, fique em espírito de oração, pegue isso para você, decidiu, assenta aqui no seu coração e parte para a reforma. Essa foi uma das posturas adotadas por Neemias. Pega e guarda, não solta, só solte as obras. As obras, as evidências daquilo que Deus construiu através de você, daquilo que Ele começa a construir. O que seriam essas obras? Os testemunhos que vão começar a acontecer. O que a palavra está dizendo para mim e para você, irmão, é que quando você decidir reconstruir nesse momento, não saia aos quatro ventos, comece. E aí as pessoas vão começar a ver e vão começar a te questionar: o que está acontecendo na tua vida? O que está acontecendo na vida do Jonathan? O que está acontecendo na vida do Edson? O que está acontecendo na vida do irmão Antônio? Aí você tem a oportunidade de evidenciar, de falar, de comentar o que você está proposto a fazer. E aí, prosseguindo com o texto, ele fala assim, ó, no 13: e eu saí à noite junto ao portão do vale, a saber, diante do poço do dragão, até a porta do esterco, e vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas, e os seus portões estavam consumidos pelo fogo. Sabe o que Neemias foi fazer nesse momento, irmão? Neemias, ele foi ficar de cara com a realidade, de frente com o que tinha acontecido. Então, nesse momento, é a primeira vez que Neemias, ele só tinha ouvido falar que o muro estava derrubado. Então, essa é a primeira vez que ele olha a destruição. Mas ele se colocou diante do caos, diante do problema, trazendo para as nossas vidas. A gente tem encarado os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos muros derrubados, ou a gente tem ignorado, achando que isso vai se resolver sozinho. Então aqui a gente vê a postura de Neemias, que é o quê? O problema está acontecendo lá está destruído, eu vou para lá. Eu vou para lá, eu vou encarar o problema, eu vou ver aquilo que eu tenho que resolver. Eu estou vendo, olha o problemão aqui, ó. E é isso que eu vim para resolver. E é isso que eu vou resolver em nome de Jesus. Olhe para o problema que te cerca,
não ignora ele, pare de ignorar todo esse problema que está acontecendo na sua vida, pare de ignorar, vá até ele, liste tudo o que está acontecendo e se propõe a resolver. Não coloque embaixo do tapete, não adie aquilo que tem que ser feito. E aí quando a gente se coloca de frente do problema, acontece uma coisa muito interessante, a gente cai na real. A gente começa a entender, caramba, olha só, essa é a dimensão do problema. Meu Deus, eu nem imaginava que era tudo isso. Aí você começa a projetar, a pensar, puxa, isso aqui vai levar um tempo. Para reformar isso aqui vai dar um trabalho. Para mudar isso aqui eu vou ter que me esvaziar de algumas questões, de algumas coisas. Eu vou ter que voltar e falar com algumas pessoas que eu já não falava mais. Eu vou ter que pedir perdão para alguém da minha família. O recomeço, a reconstrução, ela é um trabalho árduo até demais. Porque quando você está reconstruindo, se torna até mais difícil. Porque você tem que limpar os escombros, você tem que remover tudo aquilo que não presta para poder construir algo novo por cima. Eu vou pedir até uma ajuda do Ronde, se ele puder colocar ali um versículo lá em Lucas 15, 17. Porque quando a gente se coloca de frente para um problema, de frente do problema, a gente cai na real. O que esse versículo aqui quer dizer? Isso aqui é a parábola do filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Quantos conhecem a história aqui do filho pródigo? Né? O filho pródigo foi aquele que pediu parte da herança para o pai, saiu, foi gastar, fez e aconteceu, destruiu tudo que ele tinha, tudo aquilo de herança, mas quando foi o momento que ele percebeu que ele precisava voltar para a casa do pai? Quando foi o momento que ele percebeu que ele precisava se reconstruir? Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? O que essa palavra quer dizer para a gente? Que até o pouco de Deus é muito para as nossas vidas. Porque a gente vê que até os empregados têm de sobra. O pouco de Deus é muito na nossa vida. E faz sobrar, irmãos. Às vezes na sua cabeça parece que parece que vai dar muito trabalho que você vai fazer. Mas perto da mão do Senhor, daquilo que Ele é capaz de fazer, esse problema que te aflige, ele não é nada. Não é absolutamente nada. A nossa cabeça, ela tem uma tendência a idolatrar um problema, uma dificuldade. A gente olha para um problema e fica: ai, meu Deus do céu, quando que eu vou resolver isso? Aí a gente enrola, aí a gente procrastina, a gente pega uma outra atividade que não tem nada a ver, aí a gente começa a fazer uma outra coisa, aí você só vai enrolando. Juventude aqui, tem que estudar para alguma prova, fazer alguma coisa. Aí eles sabem que tem um cronograma para cumprir, não é isso? Sabem que tem que fazer, sabem que tem que ser feito, mas aí está fazendo o quê? Aí vai jogar, aí vai pro Netflix, aí vai adiando. A gente tem coisa para fazer, para resolver, aí a gente vai adiando com outras coisas. Aí sabe o que acontece? O tempo passa. O tempo passa e aquilo que tinha que ser feito ainda não foi feito, aquilo que tinha que ser construído e reconstruído ainda não foi reconstruído. Aí quando você chega diante daquele problema, que ele é um trabalhão, aí o que você tem coragem de falar? O que eu tenho coragem de falar? Não tenho tempo. Sendo que a gente teve tempo até de sobra, não aproveitamos, nós não fomos assertivos naquilo que deveria ser feito, porque nós nos auto-sabotamos e depois dizemos que não temos tempo para fazer. Então eu falo uma coisa para você, irmão: não fique adiando essa reforma, não fique adiando essa área que precisa ser tratada na sua vida, não fique enrolando isso. Faça, reforme
enquanto há tempo, porque você tem tempo. Se você remir o tempo, como a palavra fala em Provérbios ou Eclesiastes, Salomão fala a respeito de remir o tempo, aproveitar o tempo. Se você assim fizer, eu tenho certeza que Deus ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar. E não tem uma sensação, é uma sensação tão boa quando você faz algo que deveria ser feito. Sabe, pensa, às vezes é até arrumar sua cama. Você vai lá, arruma, aí quando você termina de arrumar, você fica assim, tá arrumado, tá feito. E assim são com diversas áreas nas nossas vidas que a gente precisa levantar para que a gente não entre no próximo ano com pendências de coisa que a gente poderia ter resolvido agora. Então Neemias ele foi um reformador. Quando ele viu esse problema, ele não adiou esse problema para que ele fosse resolvido posteriormente. Ele pegou aquilo que tinha que fazer e partiu em direção a Jerusalém. Ele partiu para dentro da obra. E opositores se levantaram. E ele continuou fazendo a obra. Ele continuou fazendo o que tinha que ser feito. Amém até aqui? Amém. Vamos lá. A palavra de Deus lá em Romanos 5,17. Eu vou estar lendo aqui, irmãos. Podem ficar tranquilos. Romanos 5,17 fala assim: porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam em abundância da graça e o dom da justiça reinarão nos céus por meio de Jesus Cristo. Amém? 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 Esse aqui não é amém. Não só pela pegadinha, mas é porque, olha só, nesse texto aqui, a gente está falando, eu perguntei para vocês se reinaremos apenas nos céus. Só que a palavra de Deus está falando assim, ó: os que recebem a abundância da graça e do dom de justiça reinarão em vida. Em vida reinaremos com Jesus. Em vida. Então sabe por que eu e você precisamos arrumar aquilo, reconstruir aquilo que está pendente? Para que a gente possa reinar junto com Jesus. Para que a gente possa viver em plenitude o reino dos céus. Imagina só uma coisa, eu fico pensando aqui. Imagina você desde criança, desde garoto, vamos botar aí, garoto, garota, 12 anos de idade. Quem aqui tem 12 anos de idade? 12. 13. Você não, você tem menos. 14. 14 anos, ninguém? 14, a Luísa. Rapaz, você imagina se a Luísa, com 14 anos de idade, ela já soubesse o propósito da vida dela. Se ela com 14 anos de idade, ela já soubesse que ela pudesse mudar qualquer situação na frente dela. Que ela pudesse mudar a realidade de qualquer coisa que estivesse acontecendo. Se eu quisesse transformar esse caderno em pão, eu transformava. Imagina ela com essa convicção de que ela pode fazer todas as coisas e que ela já sabe para que ela nasceu, o porquê e o que ela tem que fazer. Sabe quem foi essa pessoa? Jesus. Jesus, ele já veio a esse mundo com a convicção, ele já veio a esse mundo pleno de tudo aquilo que ele precisava resolver. Ele já veio convicto que ele tinha que fazer o que ele fez. E aí o que acontece de muito interessante é que Jesus ele já sabia, e a partir do momento que ele começa o ministério dele, ele tem um momento que ele faz uma primeira pregação, ele traz uma primeira mensagem dentro do ministério dele. Eu queria perguntar para a igreja, mas os jovens estão proibidos de responder porque eu sei que eles sabem. Qual foi a primeira pregação de Jesus, irmãos? Quem lembra aqui? Vou dar até uma cola. A gente falou a respeito de reinar em vida. Qual foi
a primeira pregação, a primeira mensagem de Jesus? Quem lembra aqui? Tá falando o quê? Ah, pegando cola não vale. Assim não, aí fica muito fácil. Mas Jesus, ele fala assim, ó. Primeira pregação, ele está convicto de tudo que ele tem que fazer, ele está ciente de quem ele é, de tudo que está pendente, tudo que precisa ser reformado, arrumado. E ele sabia que o propósito dele era amar a humanidade, como ele amou, que foi o que ele fez. Mas a primeira pregação de Jesus, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, todos vocês. Então, para que a gente viva o céu na terra, para que a gente viva o reino de Deus, é preciso o quê? Arrependimento. Arrependimento. E eu, Wallace, onde é que você está querendo conectar isso com Neemias? Neemias, ele tinha visão de reino. Ele tinha visão do reino dos céus. Neemias, ele não foi construir o que ele reconstruiu, ele não foi empreender o que ele fez, se não fosse por amor a Deus, se não fosse por um temor ao Senhor e amor à cidade pela qual ele morava. Às vezes você não está tendo amor com essas áreas que estão destruídas na sua vida. Às vezes você não está tendo aquele amor próprio, sabe, para poder valorizar o suficiente a necessidade que você tem de reconstruir a tua família. E às vezes, para que a gente sinta isso, para que a gente tenha esse amor, é necessário um arrependimento, que é cair em si, que foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele caiu em si. A realidade veio à tona. Só que às vezes a gente espera dar tudo errado ao mesmo tempo para que a gente possa recorrer ao Senhor. Só que existem questões que você consegue tratar agora. E você consegue identificar essas situações que você precisa tratar através da busca diária por Jesus, por oração, através do jejum, através da entrega, através da vida, de uma vida ao lado de Deus. Voltando para o texto, Neemias, caminhando para o final, irmãos. Uma palavra com conteúdo histórico a respeito da vida de Neemias. Quem aqui sabe de cabeça, geralmente embaixador do rei sabe, quanto tempo levou para que esses muros fossem reconstruídos? Quem aqui lembra? Valendo. Ó, quem acertava ganhar um presente do Jonathan. Ele ganhou um montão de presente hoje, aniversário dele. E aí, alguém sabe? 50 e quantos? Ele levou, irmãos, 52 semanas para reconstruir uma cidade inteira. Mas aqui tem um porém muito importante. Essa reconstrução não foi uma reconstrução aonde ele reconstruiu sozinho. Ele não reconstruiu nada daquilo sozinho. Ele reconstruiu junto com o povo. Ele reconstruiu em comunhão, em união. Tem coisas que nós só vamos conseguir reconstruir nas nossas vidas unidos, trabalhando juntos, na visão do reino. Tem coisas que só vão ser resolvidas na sua casa, na sua família, junto, reunido. Tem coisas que só serão reconstruídas aqui nessa igreja, juntos, reunidos, na mesma visão, no mesmo caminho. Enquanto nos dividirmos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho,
nada vai funcionar, irmãos. Nada vai funcionar. Eu acho interessante uma coisa, que Neemias, ele enfrentou alguns opositores. Porque logo quando ele se propôs a fazer essa reforma, muitos opositores se levantaram. Só que aqui tem algo muito espiritual envolvido nessa passagem. Por quê? Quando você levanta, quem são os opositores? Eles são Sambalate, Tobias e... são 3. É um árabe. Gerassim? Amém? Sambalate, Tobias e Gerassim. Então nós temos 3 opositores. Só que tem um porém, irmãos. Às vezes a gente pensa que o nosso opositor é o irmão que está do teu lado. Às vezes pensamos que o opositor é aqui, é você, é quem eu vejo. Mas sabe uma coisa de especial? Uma coisa muito interessante? É que Sambalate e Tobias, eles não tinham parte legal na cidade de Jerusalém. O que eu quero dizer para você? Que esses opositores da obra, eles não faziam parte do povo de Deus. Tudo aquilo que vai se levantar como oposição contra a tua vida, não faz parte do povo de Deus. O que não faz parte do povo de Deus hoje, meu irmão? O inferno. O que eu estou querendo dizer para você? Ali a oposição era humana de um povo que lutava contra o povo de Deus. A nossa oposição hoje, ela pode ser até humana, mas não é a principal oposição que nós temos que lutar. Porque nós lutamos contra a carne e sangue. Lutamos contra o que, irmãos? Principados e potestades. E por que às vezes a gente luta um contra o outro na nossa família, na nossa casa? Por que a gente ainda não virou a chave de que todos esses problemas que estão acontecendo não acontecem com origem no mundo físico, mas começa na ordem espiritual? Os problemas que a gente... aquele cansaço, sabe aquele cansaço que você não entende? Que do nada você fica... que cansaço, não quero fazer nada. Irmão, às vezes isso é algo do mundo espiritual para cima da tua vida. Se você não tomar rédea da tua vida, se você não se encher do Espírito Santo de Deus, isso vai te assolar pelo resto da tua vida. Isso vai continuar te colocando para baixo. Isso vai continuar te fazendo sofrer. Sabe o que aconteceu lá em casa esses dias? Tava maior silêncio lá em casa. Maior silêncio. Aí de repente eu... sai! Deu um grito. Aí vem a Camila correndo. O que está acontecendo, Wallace? Eu falei, não, amor, é uma dor de cabeça. Ah, que isso? Você está gritando com a dor de cabeça? Porque veio do inferno. E eu reconheci, por quê? Eu não sou de ter dor de cabeça, irmão. Do nada eu sinto aqui, ó, uma dor de cabeça vindo aqui bem forte mesmo. Ela saiu. Só que a experiência que você tem com Deus, irmão, não adianta eu forçar a fazer você entender, porque para mim é uma coisa, mas na prática para você é outra experiência. Tanto que ela saiu até assim, você é um doido, né? Gritando aí dentro de casa com a dor de cabeça. Mas é real, irmão. Aquilo veio para me afrontar no momento que eu precisava, estava tentando me concentrar, ou discernir. É isso que a gente precisa pedir a Deus, discernimento para entender aquilo que é do diabo e aquilo que é de Deus. Mas sabe por que eu dei esse grito? Porque com o diabo você não lida com amor e carinho, porque você está em guerra com ele. Emanuel, vem aqui, por favor, dá uma ajuda aqui. Estou chamando até um garoto que é... Pô, você é maior que eu, né, cara? Você vai quebrar a ilustração, mas chega aí. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmão, quando você trava, depois você ora, tá? Que você está fazendo um papel aqui pesado. Mas imagina que você é o diabo aqui, cara. Olha só, depois você ora, tá? Sabe o que ele está segurando aqui, irmãos? Ele está segurando aqui
áreas da minha vida que precisam ser reformadas. Ele está escondendo de mim. Tem coisas que precisam ser restauradas na minha vida que o diabo está ali segurando. Só que numa guerra, você não tem como... Senhor diabo, você libera essa área da minha vida para mim? Não vai liberar, não funciona. Não funciona. Se você não tiver a autoridade, essa Bíblia aqui que é minha, me dá essa área da minha vida. Te amo, irmão, obrigado. Bora. Não, tranquilo, vai em paz. Era só isso. Então tem áreas na sua vida que Deus vai liberar, irmãos. Mas você precisa de autoridade. Porque se você não tiver uma autoridade da parte de Deus para poder requerer aquilo que é teu, para poder pedir, Senhor, libera essa área da minha vida. Se o irmão não tiver autoridade para falar, diabo, você não atua mais na minha casa, ele vai continuar lá.